E aí eu trago para vocês aqui um trecho que ajuda a dar um pouco a ideia de como a Justiça encara o comportamento do senador Marcos Duval em relação a essa viagem ao exterior. Tá aí, ó, um trecho da decisão. O senador Marcos Ribeiro Duval deliberadamente descumpriu a imposição das medidas cautelares em claro desrespeito às decisões proferidas por este Tribunal Federal, tendo utilizado seu passaporte diplomático com o objetivo de desobedecer às determinações do Poder Judiciário. Está aí um dos trechos. Depois, mais adiante, em uma outra página, o ministro Alexandre de Moraes também ressalta que, no caso específico, está largamente demonstrada, em virtude dos fatos investigados e do completo desprezo às decisões proferidas por esta Suprema Corte, a inadequação das medidas cautelares em cessar o periculum libertatis do réu, o que indica a necessidade de seu recrudescimento. Ou seja, resumindo aí, o ministro diz, Marcos Duval desrespeitou o que foi imposto pela Justiça e por isso é indispensável que as medidas contra ele sejam endurecidas, uma vez que ele simplesmente desobedeceu o que estava sendo determinado pela Justiça anteriormente. Ainda tem uma outra página dessa decisão que traz a seguinte informação. Efetivamente, a decretação do bloqueio de contas bancárias do investigado, bem como de seus bens móveis e imóveis, mostra-se necessária diante da continuidade de suas condutas ilícitas. Vamos trazer a Isabel Mega para comentar essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Isabel, como a gente estava pontuando ali no início do jornal, uma decisão já esperada para vir no momento em que Marcos Duval retornasse ao Brasil, porque para além do desrespeito às medidas cautelares, ainda fez questão de estatelar isso nas redes sociais. Então, não à toa, isso vem também acompanhado do bloqueio das suas redes, num movimento muito claro do ministro Alexandre de Moraes em também replicar o que foi imposto ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Não basta apenas ele não utilizar as suas próprias redes, também não pode usar as de terceiros para difundir informações que procurem atentar contra as decisões do judiciário, né? Exato, Clarissa. A gente já procurou pela assessoria de imprensa do senador, estamos aguardando resposta. O Podemos também já nos afirmou que deve enviar uma nota logo mais com o posicionamento do partido, Marcos Duval, que é do Podemos pelo Espírito Santo, e chama a atenção essa espécie de equivalência, né, que foi colocada pelo ministro Alexandre de Moraes, porque lembra em boa parte aquilo que já foi aplicado em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro em vários quesitos. Falando sobre essa coisa de rede social, tem um ponto que eu achei bem interessante da decisão do ministro Alexandre de Moraes, não sei se a gente tem como espelhar já, mas que se refere justamente a como essa questão de gravação de vídeos estava sendo usada, explorada também pelo senador nas redes sociais. Tem um ponto da decisão, está lá na página 7, se a gente conseguir espelhar, é que o ministro Alexandre de Moraes fala assim: verifica-se, neste momento, a absoluta impertinência das alegações anteriores de Marcos Duval, no sentido de sua suposta hipossuficiência, com gravação de vídeo de geladeira vazia, considerando a viagem realizada em descumprimento das medidas cautelares impostas, realizada com sua família para Orlando, nos Estados Unidos, por mais de 10 dias. Então, aí o ministro está apontando o que vê como uma espécie de incoerência. Alguém que está gravando um vídeo de uma geladeira vazia, mas, ao mesmo tempo, banca uma viagem com a família por mais de 10 dias para Orlando, nos Estados Unidos. E aí, se a gente for destrinchar essas medidas todas que o Eli Jonas estava trazendo aqui para a gente, né? Chama muita atenção também porque o senador Marcos Duval utilizou o passaporte diplomático e, já se precavendo em relação a isso, o ministro Alexandre de Moraes também determina que o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, efetive o bloqueio desse tipo de acesso aos passaportes, ao passaporte diplomático também,
e o imediato bloqueio do salário e de todas as verbas de gabinete do senador Marcos Duval. Estou olhando aqui para baixo porque estou passando o olho aqui rapidinho em todos esses pontos. São 9 pontos que o ministro Alexandre de Moraes coloca em cada uma dessas determinações, portanto, em relação ao senador Marcos Duval. A gente aguarda uma resposta, estamos aí, canal aberto também para entender como é que vai ser o posicionamento do partido dele, o Podemos.